Pronto, gente, eu vou começar então. Sejam todos bem-vindos, né? A segunda, né, sessão da nossa oficina de redação científica. Bom, para quem for assistir isso aqui direto, eu sou o Fernando Genta, do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. E essa aqui é continuação de uma discussão que a gente teve 2 semanas atrás a respeito da redação de artigos científicos. Eu estou organizando aqui as informações, né, em slides de PowerPoint, e aqui a gente já tem as coisas que foram discutidas na primeira sessão. A gente discutiu, né, qual que era um pouco o objetivo, né, de uma publicação e algumas características bem gerais a respeito, né, do processo de publicação científica, alguns problemas, né. A gente teve uma discussão grande na sessão passada sobre autoria, quem é autor, quem não é autor, quando é que você considera, se tem uma ordem de importância ou não. E eu vou continuar a nossa conversa a partir desse ponto, tá? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês, na verdade, isso remete a uma frase de um filósofo francês, que eu esqueci o nome, depois eu vou descobrir e colocar aqui, mas que é a questão de que um pensamento sem estrutura tende a ter pouca relevância, ou tende a passar a tua mensagem de uma maneira menos significativa. Então, o que eu quero que vocês se preocupem, na verdade, isso não vale só para artigos científicos, isso vale para qualquer coisa que vocês forem fazer durante a carreira. Vale para apresentações, vale para conversas, né? Até para quando você for pensar com você mesmo sobre projetos, experimentos, sempre pensar em estruturar o teu pensamento, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, né? Aquela maneira mais óbvia e corriqueira é você dividir, né, as suas coisas em tópicos, em partes, né? Cada parte com uma característica, né? Mas uma coisa que salta aos olhos quando a gente vê como são feitas as publicações científicas é que elas têm uma estrutura muito definida, tá? E realmente vocês precisam se preocupar muito com isso, tá? Essa estrutura, ela existe hoje depois de um longo processo, né, eu vou dizer, descobertas e maturação da comunidade que acabou chegando-se, né, num formato ótimo, né? Eu vou chamar ótimo, mas isso não quer dizer que seja o melhor possível, né? Mas de você divulgar os teus resultados para a comunidade científica, né? E, na verdade, isso remete um pouco à discussão que a gente teve na semana passada, mas que a gente não terminou, sobre os objetivos de uma publicação científica. O objetivo de uma publicação científica, então vamos retomar aqui um pouquinho, né, essa discussão. Qual é o objetivo? É você divulgar, né, as tuas descobertas, né, ou o teu pensamento, preservar aquele conhecimento, né, na verdade, eu acho que, e também, né, garantir a reprodutibilidade. Isso, na verdade, tem conexões muito importantes com a natureza do conhecimento científico, né? O conhecimento científico hoje, na verdade, o fazer científico, né, ele é uma atividade social, uma atividade coletiva. E o que valida o conhecimento, né, é a avaliação da comunidade, dos pares, né? E essa avaliação, ela só vai ter sentido e significado, primeiro, se você divulgar, né, se esse conhecimento ficar guardado de tal maneira que os outros possam averiguar se aquilo que você descobriu ou propôs faz sentido ou não, é verdadeiro ou não, tá? Então, embora existam muitas definições, né, filosóficas, né, de verdade, de conhecimento,
né, no dia a dia da produção do conhecimento científico, esse processo, né, de verificação, né, de você transformar aquilo, né, numa verdade, né, conhecida e aceita pela comunidade, é uma atividade de rotina. E a estrutura do pensamento, né, ou a estrutura dos relatos científicos, elas existem para facilitar esse processo, né? Eu vou discutir com vocês alguns tipos de artigos científicos, que são os artigos científicos que são mais comuns no nosso laboratório, tá? Lembrando que essa oficina ela tem um objetivo muito prático, né? Da gente realmente treinar esse tipo de atividade e solucionando problemas práticos, né? Então, eu não vou discorrer para vocês sobre todos os tipos de artigos científicos, todos os tipos de estruturas, etc. e tal. Eu vou focar nas mais importantes para o nosso dia a dia. E eu destaco, pelo menos num primeiro momento, 3, né? Que então vamos colocar aqui, tipos de publicação, que são as mais comuns no nosso laboratório. Que a primeira, né, é o que se chama de, às vezes, de original report, né, o research report, mas vamos colocar aqui relato original, por exemplo. É um paper, né, é o famoso original article ou research article. Vocês vão encontrar isso escrito de diferentes maneiras, mas é aquele artigo científico clássico, vou chamar de clássico, né, mas mais corriqueiro, aonde você tem, né, o relato de experiências ou dados primários, né, e a partir disso, né, ou às vezes o caminho também é cíclico, ou ao contrário, a partir disso geram-se hipóteses. Está tão estressado, massagem da E conclusões. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Deixa eu descobrir quem que tá. Alguém tá com a televisão, né? Enfim, tudo bem. Bom, então o primeiro tipo de paper ou de manuscrito que a gente vai discutir vai ser esse aqui, tá? É onde a gente tem, às vezes você começa com uma hipótese, né? Obtém dados que corroboram ou refutam aquela hipótese e chega em conclusões. Às vezes você descreve um sistema, a partir dessa descrição você gera novas hipóteses, né? Enfim, é uma atividade, né? Muitas vezes cíclica, né? Tautomérica, né? Tautomérico é o nome chique para cíclico, tá? Então, vou colocar aqui às vezes essa é uma atividade cíclica. E essa também é uma característica do conhecimento científico, que às vezes é um pouco frustrante, né? Mas depois de um tempo a gente se acostuma e, né? Não vê problema nenhum, né? Em revisitar as mesmas coisas várias vezes para confirmar ou para melhorar ou para descobrir aspectos novos, né? De um mesmo fenômeno, tá? O outro tipo de publicação que a gente vai discutir, deixa eu botar uns números aqui para marcar isso, são as descrições de técnica, né? Então, relatos, né? Tá? Que às vezes aqui vem como research article, report. Ou relatos de técnica, tem gente que chama isso de nota técnica, cada revista vai chamar isso de um jeito diferente, né? Mas
Mas a ideia desse tipo de paper, esse tipo de paper costuma ser um pouco mais breve, um pouco mais, né, resumido do que um research article, né, do que um manuscrito original, mas é onde você descreve um método, né, como o próprio nome diz, né, ou uma padronização. Às vezes você tem um método que é muito conhecido, mas que nunca foi testado numa situação diferente, numa situação nova. Então, às vezes, esses relatos de técnica, eles são importantes para mostrar, olha, dependendo do tipo de amostra, dependendo do tipo de modelo, do tipo de situação, esse método funciona bem ou mal, precisa de adaptações, assim por diante. Então, nem sempre o relato de técnica, né, o technical report, né, ele descreve uma técnica nova. Tá? Isso é importante vocês terem em mente. Muitas vezes é uma melhoria ou uma nova aplicação de uma técnica antiga. Né? E o terceiro tipo de manuscrito que a gente vai discutir são os trabalhos de revisão, né? Que são, né, revisão bibliográfica, ou da literatura, né? Que aí isso são os famosos reviews, né? A maioria das revistas publica os 3 tipos de artigo, tá? Tem algumas revistas que são especializadas em reviews, tem outras que são especializadas em técnicas, né? Mas a maioria das revistas nas quais o laboratório publica aceita os 3 tipos de publicação, geralmente em maior quantidade os research articles, né? Esses relatos originais, com, né, alguns, né, technical reports ou reviews, né, sendo publicados mais espaçadamente. Tá? Mas o laboratório também acaba seguindo um pouco essa lógica. A gente publica muito mais, né, manuscritos de dados, né, do que technical notes, né, technical reports ou revisões. Tá? Bom, vamos conversar primeiro, então, sobre o research article, né? Então, relato original. Antes da gente falar um pouco da estrutura, né? Como é que eu chamei aqui? Research article. Antes de eu falar um pouco da estrutura dele, é importante a gente discutir 2 conceitos que são fundamentais. Tá? O primeiro é a diferença que existe entre fonte primária e fonte secundária. Tá? Fonte primária é aquele manuscrito ou aquele artigo onde você tem acesso direto aos dados, né? Acesso ou descrição direta dos dados e dos experimentos, tá? A fonte secundária é um texto que pode ser um livro ou uma revisão, né? Ou até mesmo como é que fala? Às vezes até um outro tipo de manuscrito, né? Pode ser até uma nota técnica, enfim, ou até um próprio, né? Research article, mas que está mencionando, né? Resultados de outra publicação. Tá? Assim, parece não parece uma bobagem no primeiro momento, mas isso é muito importante, tá? Por quê? Porque o tipo de manuscrito onde você vai ter que você vai poder corroborar, conferir, contrapor, tentar reproduzir, é a fonte primária. A fonte secundária apenas está mencionando aquilo lá. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos imaginar que eu falo para vocês que o céu é azul. Tá? Voltando àquelas definições, em ciência, né, pelo menos nos dias de hoje, né, não existe conhecimento, primeiro, absoluto nem individual. Né? É sempre relativo e validado pelos outros.
Então, se eu falar para vocês que o céu é azul, alguém vai me perguntar, mas como é que você sabe que o céu é azul? Tá? Uma coisa é eu falar para vocês que o céu é azul, porque eu fui lá fora, tirei várias fotos e coloco para vocês aqui na frente de vocês, né, essas fotos, ou medidas de luminosidade, de tipo de luz, de comprimento de onda, etc. e tal. E aí eu apresento para vocês dados que comprovam a minha afirmação, dados que podem ser verificados. Outra coisa é eu falar para vocês, olha, o céu é azul porque eu li que ele é azul em algum lugar. Eu não estou apresentando para vocês os dados que podem ser repetidos, experimentos que podem ser comprovados, né? Então, assim, toda vez que vocês forem... Então, aqui tem duas consequências, né, dessas definições. A primeira é, se você está escrevendo um artigo, né, um research article, que é uma fonte primária, onde você está apresentando dados e experimentos, é muito importante que isso seja não vou dizer o mais detalhado possível, mas detalhado suficientemente para que o teu relato permita verificação. E a outra consequência é que fontes secundárias, elas são importantes para você ter aquele primeiro contato, né, com um certo conhecimento, ou então elas são importantes para quando você precisa reunir, né, o conhecimento de vários relatos, ou quando você precisa ter um panorama geral. Mas fontes secundárias não são, né, passíveis, né, de verificação, vou dizer, direta ou detalhada. Então, quando vocês forem escrever os manuscritos de vocês, né, e quiserem fazer afirmações a respeito de qualquer coisa que foge dos dados que vocês estão apresentando, é sempre muito importante fazer menção a fontes primárias, conhecer as fontes primárias, tá? Evitar citação de fontes secundárias, a não ser que aquilo seja, assim, um conceito muito amplo, muito resumido, uma definição muito geral, sabe? Então, quando a gente fala de coisas específicas, né, é sempre importante fazer menção a fontes primárias. Isso, né, alegoricamente, né, num extremo, acaba virando aquela corrente, né? Parece um telefone sem fio, né? Que é a citação da citação da citação da citação, que quando você vai ver, você não consegue nem descobrir direito como é que aquilo lá foi descoberto ou qual é a validade daquela, né, daquele conhecimento. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês, né, que estão começando na carreira, sempre se preocupem em ir atrás da fonte primária. Muitas vezes, essa fonte primária, muitas vezes não, mas às vezes essa fonte primária é uma paper em alemão de 1910. Aí, realmente, eu concordo, né, que tem uma certa dificuldade que não é impeditiva. Mas, na maioria das vezes, é possível você puxar o fio do conhecimento até você chegar naquele relato original do fenômeno que você está discutindo ou né, observando, né? Ainda mais hoje em dia é muito fácil, né, com todas as revistas, né, em versão digital. Muito mais tranquilo você seguir o fio da meada, né, nas citações bibliográficas. A gente vai discutir um pouco, né, essa questão das referências em detalhe daqui a pouco, né? Mas hoje não tem nenhuma dificuldade para você conseguir revistas da década passada ou de 20 anos atrás, 30, eu acho que até a década de 70, 80, não, até a década de 90 é fácil, né? Antes disso, dependendo da revista, fica um pouco mais chatinho, mas aí, mas isso não quer dizer que não seja importante ir atrás disso, né? Às vezes tem que ir na biblioteca, tirar uma cópia física mesmo, ou um serviço que vale a pena vocês conhecerem é o Komoot. Eu vou colocar o link. O Komoot é um serviço do ISICT, né? Eu acho que o ISICT faz parte da rede Komoot, mas é uma rede de bibliotecas que existe no Brasil, que você consegue pedir a cópia, né, o escaneada, né? Antigamente, quando eu era aluno, eles mandavam para você num envelope o Xerox, né? Nem sei se vocês sabem o que é um Xerox, mas enfim, que é o papel, né? A cópia em papel.
né? Cópia reprográfica, né? Olha que bonito. Mas hoje eles escaneiam e te mandam um artigo, tá? Então eu vou... Bom, depois eu coloco o link aqui no PowerPoint para vocês, mas vocês podem achar muito fácil isso no Google, mas é uma rede de bibliotecas que, se você precisa de um paper muito antigo, que não existe em versão digital, só existe em versão física, e que, por acaso, não tem na biblioteca lá de Manguinhos, não tem na biblioteca da Fiocruz, só tem na biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles entram, estou dando um exemplo, eles entram em contato com aquela biblioteca da UFMG, pedem para eles escanearem e te mandam por e-mail. Esse serviço é pago, mas é um valor muito, muito barato, é uma coisa assim, centavos por página. Então, não considere isso impeditivo. De qualquer maneira, se vocês algum dia precisarem usar o Comute, vocês me avisam que o laboratório cobre isso, né? Eu acho que isso aí é o tipo de custo que a gente tem a obrigação de bancar, né? Bom, a segunda coisa que vale a pena a gente discutir quando a gente vai falar de research articles, né? Então, assim, vamos pensar, ó, a gente vai escrever um artigo com dados, experimentos, ou seja, seremos a fonte primária. Esse artigo tem que ser bem detalhado, né? E o segundo ponto que eu quero discutir, quando você vai escrever um research article, você precisa se preocupar um pouco com a natureza do conhecimento que você vai apresentar. Ou com a natureza da pesquisa, né? Vamos colocar aqui da pesquisa, vai. Existe uma maneira de classificar tipos de pesquisa? Claro, existem dezenas não, mas assim, mais de uma dezena de tipos de pesquisa, se vocês forem olhar um livro de metodologia científica, né? Mas eu vou trabalhar com duas que são as mais, né? Duas classificações que são muito relevantes para a nossa atividade do dia a dia. A primeira é eu vou chamar, isso está muito bem definido em inglês, então eu vou escrever em inglês e depois a gente pensa num termo em português, mas é o Hypothesis Driven Research, né? Seria a pesquisa direcionada por hipóteses, né? E o segundo tipo é o Data Driven Research. Eu acho que os próprios nomes já explicam um pouco, né, como é que funciona, né? Aqui você começa com uma pergunta. Então, você tem uma pergunta, você tem uma hipótese, e aí você vai atrás dos dados para confirmar ou refutar aquela hipótese. E no Data Driven Research, você começa descrevendo um sistema. Você adquire dados a respeito daquele sistema, e aquele conjunto de dados, às vezes ele tem validade por si só, porque uma das tarefas, né, do conhecimento científico é a descrição, né, e um conhecimento mais aprofundado da natureza, né? Ou, às vezes, esses dados que a gente obtém, né, além, né, deles se justificarem por si só, eles apontam tendências, levantam perguntas, né, geram novas hipóteses, que podem levar à necessidade de adquirir mais dados, né? E aí entra naquele ciclo que eu mencionei alguns minutos atrás. Tá? A maioria dos nossos trabalhos, muitos trabalhos em pesquisa biológica, tem os dois tipos de abordagem. Né? Você começa caracterizando o sistema, adquire dados, aí você cria uma hipótese, a partir dessa hipótese você faz novos experimentos, adquire mais dados, esses dados por si só têm um valor importante porque descrevem, né, um organismo, um sistema, né, biológico. Então, na verdade, a gente transita, né, entre esses dois tipos de pesquisa, tá? Muitas vezes você tem trabalhos que são muito focados na aquisição de dados. Eu vou dar um exemplo. Um transcriptoma, por exemplo, um proteoma. Na verdade, isso vai depender muito também do tipo de técnica, da novidade da técnica. Por exemplo, hoje em dia, você fazer um transcriptoma
é uma ferramenta de aquisição de dados. Então, raramente você vai ver um paper que é só a descrição de um transcriptoma, como a gente via há 10, 15, 20 anos atrás, ou só a descrição de um proteoma. Conforme essas técnicas foram ficando mais corriqueiras, né, tanto proteômica quanto transcriptômica, ou até genômica, né, elas passaram a ser vistas como, olha, elas por si só, aquela aquisição de resultados de descrição, isso não é não, acaba sendo um relato, né, científico que muitas vezes não justifica uma publicação. Então, essa divisão, ela também depende um pouquinho do contexto, né? Vou colocar aqui também, né, a parte, né, embora a gente não faça muito isso, né, se bem que isso pode ser enquadrado também, você tem muitas publicações que são importantes pela técnica que é usada, né? Então, technical, sei lá, então pensar numa... Se bem que sempre que você tem um paper que é muito focado numa técnica nova, né, ou no desenvolvimento de uma técnica, vai acabar caindo num desses dois tipos, né? Você vai adquirir dados, né, data-driven, para mostrar que aquela técnica é importante, ou você vai testar uma hipótese, né? Olha, essa técnica, ela serve para medir tal coisa? Ah, será que se eu fizer tal coisa nessa técnica, né, vai ser melhor ou pior? O João levantou a mão. Fala, João. Fernando, essa é a minha dúvida. Eu estou escrevendo agora o meu projeto para BCM, não, para BCM, para BP, e eles pedem que tenha hipótese. Eu te mandei essa pergunta no WhatsApp. Eu não sei como escrever a hipótese, porque o transcriptoma ele é mais descritivo. Então, eu não sei, eu tive dificuldade. Até mandei para você lá, estava escrito. Aí, como é que eu faço, então, nesse caso, quando eles pedem para ter uma hipótese e você não consegue, sei lá, você tem um trabalho mais descritivo? Tá. Então, olha só, João. Aí você tem que tomar cuidado com o teu em posicionar os dados que você vai gerar, a técnica que você está usando, nesse contexto que eu te disse. Tá? Transcriptoma hoje é uma ferramenta corriqueira. É usada para responder perguntas. Né? Então, aí você tem que realmente ter uma pergunta. Se a gente tivesse trabalhando há 20 anos atrás, por exemplo, fazer um transcriptoma do intestino, né, das larvas de Leucemia longipaupis, por si só, já seria uma grande coisa. Né? Hoje em dia, isso tem que ter uma pergunta associada. Né? E, na verdade, sempre tem. Tá? Eu acho que a questão de você pensar em hipóteses é muito como é que você vai ver, né, aquela geração de resultados. No teu caso, por exemplo, né, você vai sequenciar, né, fazer o catálogo de transcritos né, dos genes que são expressos no intestino das larvas. Então, você tem várias perguntas aí que podem estar associadas a essa obtenção de resultados. Por exemplo, existe um conjunto de genes que são especificamente expressos no intestino de larvas de Leucemia longipaupis? Primeira pergunta. Né? A expressão gênica no intestino de Leucemia longipaupis sugere adaptações fisiológicas ou evolutivas, que podem ser em relação à dieta, em relação ao estágio de desenvolvimento, ou em relação até à própria evolução do grupo dos flebotomíneos dentro da ordem Diptera, percebe? Então, só aí a gente já enfileirou 4 perguntas, né? 4 hipóteses que os seus dados podem responder, né? Outras perguntas, por exemplo, existem a transcrição de genes no intestino de larvas de Leucemia longipaupis. Bom, aí é um pouco repetição, né? Mas, sendo estágio específica, você tem redundância nessa transcrição? Você tem uma diversificação de funções muito grande? Além disso, é possível olhar conjuntos de genes que tenham assinaturas, né, que apontem para esse estágio larval ou para esse tecido? Percebe? Então, assim, você pode construir hipóteses, né,
a partir dos dados que você vai obter. Tudo bem? E como eu falei um pouco antes, né? Essas coisas acabam sendo um pouco cíclicas. Essa divisão aqui que eu estou colocando é porque em alguns trabalhos isso fica muito claro, assim, muito notório, né? Eu respondi a tua pergunta, João? Ou você... João? Sim. Tá bom. Ótimo, obrigado. Eu não estou vendo vocês, tá? É por isso que tá... Talvez eu esteja com um tom de voz aí meio, sei lá, né? meio estranho. Enfim. Não, é natureza da pesquisa, né? É que eu mudei aqui a palavra. Bom, então, aí vem aquela... Então, na verdade, isso é uma coisa para se ter em mente, tá? Quando vocês forem organizar ou escrever, né? Ou revisar, finalizar o artigo de vocês, tá? Pensando na estrutura, agora, né? Falando especificamente da estrutura de um research report, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Anatomia de um research report. Quais são as partes, né, de um artigo científico, né? Isso aí vai variar de revista para revista, tá? Quando vocês forem olhar na literatura científica, vocês vão ver que dependendo da publicação, você vai ter variações. Então, não dá para a gente falar que todo mundo vai ser igual, mas, em geral, os artigos têm um título, né? Uma folha de rosto, que aí vai ter algumas informações básicas, né? Por exemplo, autores, filiação, palavras-chave. Isso vai mudar de revista para revista, tá? Às vezes as revistas pedem um título abreviado. Então, isso vai variar um pouco. Depois do título vem o abstract, ou resumo. Depois do resumo, costuma ter uma introdução. Depois da introdução, uma metodologia. Deixa eu ver uma coisa. Tem alguém querendo entrar na aula? Será que eu estou comendo bola? Não, acho que não, tá. Gente, se tiver alguém precisando falar, me dar qualquer aviso, interrompe, tá? Por favor. E mesma coisa, né? Eu deixei isso muito claro na aula passada, mas não deixei nessa. Fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, explicações. Não, Oi, quem está falando? é Jennifer. Você acha que seria interessante começar a desenvolver a minha monografia, no caso, pela metodologia, e assim, só escrever as outras partes da estrutura, depois de finalizada toda a minha metodologia? Isso também serviria para artigo, né? Mas assim, como no meu caso é monografia. Sim, olha só, Jennifer, na verdade eu vou chegar nesse ponto, mas foi muito bom que você tenha adiantado isso, essa é uma pergunta excelente, né? Eu não estou falando que ela é excelente porque eu não sei responder, mas enfim, a metodologia, ela acaba sendo uma parte quase que central, e eu gosto de começar pela metodologia. Eu só não falo para fazer a metodologia em primeiro lugar por uma razão simples que eu vou colocar daqui a pouco, tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto. Tudo bem? Jennifer? Beleza. Tá bom. Que eu escreveria no chat. Tá bom, obrigado. Eu não consigo ver o chat, porque eu estou compartilhando a tela, tá? Então, gente, também tem isso. Se alguns de vocês fizeram perguntas no chat, comentaram, né? Eu não estou respondendo porque eu não vejo o chat, tá? Então, por favor, abre o microfone e fala, tá? Não é nada pessoal, não se sintam, né, desprezados, né? Bom,
E lógico, se eu falar alguma coisa esotérica, pelo amor de Deus, me interrompe que eu explico de novo, mudo, né? Acho que até se tiver uma palavra que eu usar que vocês não sabem o sentido, eu tô aqui para isso, tá bom? Bem, então, depois da metodologia, que dependendo da revista, vem como materiais e métodos, né? Às vezes, como introdução, vem com o nome de background, né? Vem como introduction ou background, né? Depois da metodologia, a gente tem a parte de resultados. Depois de resultados, discussão. Algumas revistas juntam resultados de discussão, né? Deixa eu colocar aqui, pode estar junto com discussão. Eu, pessoalmente, não gosto quando é junto, eu prefiro essas coisas separadas. Às vezes, você tem conclusões, mas não é toda a revista que tem um item separado para conclusões. Depois das conclusões, o mais comum é você ter as referências. Mas, dependendo da revista, tem uma série de tópicos, né? Que vem antes ou depois das referências, né? Que aí você vai ter agradecimentos. Às vezes, muitas revistas vêm pedindo uma descrição da participação dos autores. Às vezes, pede também como é que fala? Uma declaração de conflito de interesses. Ou de financiamento, tá? E no finalzinho, nem sempre é no final, às vezes pode vir, né, antes das referências ou depois, essa ordem varia um pouquinho, vem o material suplementar, que tem ficado cada vez mais comum em todas as revistas, e que quando vocês pegam lá o PDF, ou então quando vocês entram lá no site, né, daquele manuscrito, vai aparecer como uma série de links, né? Links onde você clica e baixa, né? Tabelas, figuras, vídeos, áudios, né? Que complementam aquele, né? Relato inicial. Respondendo um pouco a pergunta da Jennifer, tá? Bom, qual que é o meu objetivo aqui? É a gente discutir essas partes do manuscrito uma por uma, tá? Mas eu quero fazer isso de uma maneira prática com vocês, tá? Então, eu quero discutir com vocês qual é a ordem, né, de eventos, né, que eu costumo seguir quando eu escrevo um manuscrito, porque talvez isso ajude vocês na prática, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que é fundamental. Isso vai variar demais de revista para revista, se isso vai estar mas costuma estar sempre no meio do texto, né? Por isso que eu acabei não colocando, né, em nenhuma parte específica, mas vamos colocar, aqui é importante, vou colocar para de resultados, tá? Que é onde costuma ficar mesmo, né? Você costuma ter, né, figuras e tabelas, né? E quando você submete um manuscrito, quando você prepara um manuscrito e manda para a revista, geralmente, né, as legendas, né, você apresenta as legendas das figuras e das tabelas. Legendas das figuras. A legenda das tabelas costuma ir junto com as tabelas, tá? No item à parte separado no final do manuscrito. E é o que costuma acontecer com as figuras e tabelas. Tem algumas revistas que te pedem para você já colocar as figuras e as tabelas no meio do manuscrito, no meio do texto, né, no arquivo doc, por exemplo, ou mesmo no PDF, mas a maioria delas te pede as figuras em arquivos separados e as tabelas em arquivos separados, tá? É muito comum as tabelas estarem junto com o texto e as figuras serem separadas, tá? Mas é claro que quando isso for composto, né, no PDF, no paper mesmo final, aí você tem um trabalho de diagramação da revista que coloca as figuras, as tabelas, né, dentro do texto, perto de onde elas são mencionadas.
Na verdade, aproveitando o comentário né, da Jennifer, numa monografia, isso já é alguma coisa para vocês prestarem atenção, tá? Já vou dar esse toque. Figuras e tabelas, numa monografia, numa dissertação, numa tese, né, num TCC, elas sempre têm que aparecer quando você menciona. Tá? Então, assim, se você está lá no texto, fala, fiz tal coisa, né, deu tal resultado, figura 1. A figura 1 tem que estar naquela página ou na página seguinte. Né? Você tem que pensar, olha, a pessoa está lendo aquilo lá, tá lendo o teu texto. Então, se você não deixar a figura perto de onde você está, né, tá mencionando, você está dificultando muito o trabalho do leitor. Mesma coisa para a tabela. A única exceção para isso é, no caso de material suplementar, né, que aí você tem tabelas e figuras que acabam ficando para o final mesmo, né, ou então coisas do tipo, usando o exemplo do João, tem paper de transcriptoma, que gera uma tabela com 200 linhas. Isso aí quase sempre vai para o material suplementar e fica, né, no final do artigo. Né? A outra coisa também, né, as figuras e tabelas, elas têm que ser mencionadas no texto na ordem, né, em que elas são apresentadas. Então, você nunca, em hipótese alguma, pode começar, você está lá no teu texto, olha, dados na figura 2, e depois você fala da figura 1. Tá? Isso não pode acontecer. Tá? O usual é você ter, o formato, né, que é aceito, é você ter as figuras e as tabelas na ordem em que elas são mencionadas, na ordem de menção, né? E próximas, né? E próximas, né? Próximas, né? Sei lá, próximas à menção também, né? Depois eu penso no termo melhor para isso. Se alguém tiver alguma ideia, pode me falar, por favor, tá bom? Na ordem e próximas à menção, fica melhor. Tá? Bom, cada parte dessas do manuscrito tem um formato, um objetivo, né, uma estrutura, e a gente vai discutir uma por uma na ordem que eu costumo, né, abordar a redação do manuscrito. Tá? Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço quando eu escrevo um paper, tá? Então, o primeiro passo, né, que é uma coisa que não aparece, que vai para o paper, claro, tá? Mas não com esse formato, tá? Mas o primeiro passo, para mim, é você organizar os dados ou as coisas que você fez, né? As ideias, né? Numa lista de resultados, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, tá? Que pode ser uma lista de figuras, né? Opa! E uma lista de tabelas. Você pode ter resultados que não vão virar nem figura nem tabela. Que você vai colocar no texto, que você vai escrever no texto. Gente, eu preciso fazer uma pausa bem pequena. Eu vou parar a gravação. Eu já continuo. Então, assim, a primeira coisa, e aí vamos combinar. Alguns de vocês vão escrever manuscritos desse tipo, outros vão escrever revisões, tá? E alguns de vocês estão numa situação que eu diria intermediária. Olha, eu não vou escrever... como é que fala? Eu posso começar a escrever um manuscrito, mas eu ainda não tenho todos os resultados. Ou então tem até aquela situação maluca, que às vezes acontece, já aconteceu na minha carreira algumas vezes. Você começa a pensar no artigo antes de escrever, antes de ter os resultados. Isso é um exercício muito interessante, e eu realmente recomendo a vocês que façam esse exercício para vocês terem clareza de onde vocês querem chegar.
tá? É claro que vocês não vão prever exatamente quais são as descobertas que vocês vão fazer, mas às vezes dá para fazer esse exercício e imaginar, olha, eu vou fazer essa série de experimentos que vai me dar mais ou menos esse tipo de resultado e que eu vou organizar figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Ah, não, olha, isso aqui é uma tabela. Isso é importante porque te dá clareza do tipo de experimento que você vai fazer, do tipo de resultado que você vai obter, tá? E você já começa a pensar em soluções de apresentação daqueles resultados. E por soluções de apresentação de resultados, parece uma bobagem, mas é importante pensar nisso antes, tá? Por exemplo, hoje em dia, essa discussão ela não é tão feroz, tá? Mas quando eu era aluno, né, há 20 anos atrás, ou um pouco mais, 25 anos atrás, a discussão, os papers, eles eram impressos em papel, tá? Então, isso tinha um custo. E se tivesse figura colorida, era mais caro ainda, porque aí você tinha impressão em papel fotográfico, né? E você ter cores aumenta o custo da tua impressão. Então, isso trazia para a gente um esforço muito grande de economia na apresentação. Então, uma regra que existia na época, mas que ela ainda tem um pouco de razão de ser, porque a gente acaba prezando pela economia de tempo da pessoa que vai ler o artigo de vocês, né? É uma regra meio assim, olha, o que você vai escrever, dá para escrever no texto? Se der para escrever no texto, escreve no texto. Se for um resultado tão complicado que não dá para colocar em palavras no texto, você faz uma tabela. E se for uma coisa que você não consegue descrever direito numa tabela, que você precisa, né, de uma imagem para você mostrar o que você quer, né? Aí você faz uma figura, né? Então, sempre, eu acho que até há alguns anos atrás, sempre existiu uma preocupação muito grande nesse tipo de economia, né? De você ter poucas figuras, né? E você exprimir tudo que você puder em formato de tabela ou escrito no texto, tá? É lógico que essa é uma discussão. Engraçado. Sim. Quem está falando? Não, é Jennifer novamente. Sim. Porque eu ia dizer que eu achava um pouco mais fácil, principalmente, por exemplo, a gente vai explicar ciclos, né, reprodutivos, ciclo de algum modelo biológico, algum processo assim, que você tem a construção de uma figura e por essa figura seja mais fácil até do leitor entender e eu economizar também, talvez, o espaço de folha para descrever todo aquele ciclo. Eu imaginava que seria melhor se eu colocasse, eu montasse, né, um esquema, eu digo figura assim, um esquema, né, visual, para que fosse simplificar a leitura. Eu achava que era priorizado isso. Bom, eu acho que esse teu comentário é ótimo, porque, na verdade, isso que eu estou falando depende do contexto. Eu estou falando de um manuscrito, de um paper, né? Numa tese, numa monografia, numa dissertação, num TCC, e dependendo do objetivo da figura, é o que você falou, você está correto. Então, assim, se você tem um texto cujo objetivo é apresentar aspectos básicos ou revisitar um conhecimento ou explicar alguma coisa para alguém, né, que não seja os seus dados primários, né, essa é a lógica. O teu objetivo né, é didático, né, e a figura, né, muitas vezes, ela cumpre esse papel. Eu estou discutindo figura, tabela e texto num contexto que é um pouco diferente. Olha, o meu objetivo aqui é eu relatar os dados, os meus dados de experimentação para a comunidade científica. Muitas vezes, Jennifer, a gente acaba explorando um pouco essa questão das figuras e das tabelas com o objetivo didático nos manuscritos. Isso tem sido uma coisa mais frequente nos dias de hoje, justamente porque os custos de publicação, eles não existem mais dessa maneira, percebe?
O custo de uma publicação científica não tem mais a ver com papel, com número de cores, né? Com, né, tabelas, etc. e tal. Então, assim, tanto que as revistas hoje, muitas delas, pedem para você o que eles chamam de graphical abstract. Seria uma figura que ilustra o teu estudo, ou o teu achado mais importante, né? Muitas vezes a gente coloca na discussão ou na introdução uma figura ou uma tabela para resumir aqueles resultados ou para ilustrar algum conceito básico que vai ser importante para entender os dados que eu vou apresentar. Isso é uma novidade para o campo científico. Tá? É uma novidade que tem uns 15 anos, né, 20 anos, mas é uma novidade. Tem que pensar que a gente está falando, né, de maneiras de publicar e de escrever que tem mais de 100 anos, né? Ou foram, né, sendo desenvolvidas ao longo de mais de 100 anos. Né? Mas, tanto que se vocês forem ver até as nossas próprias publicações, algumas delas têm figuras, né, e tabelas com esse objetivo, né, de você explicar melhor, né, uma coisa. Você não está apresentando o teu dado bruto, mas você está fazendo um resumo, né, dos padrões que você observou, das hipóteses, né, e assim por diante. Mas, em geral, para dados brutos, essa regra, ela é uma regra razoável, sabe? Porque uma coisa, muitas vezes, que acontece, eu vou te falar isso com uma experiência de revisor, né? Você está lendo lá um texto, aí ele te joga para uma figura, tá? É que eu não vou conseguir dar um exemplo bom aqui, porque o PowerPoint não vai me deixar desenhar isso, mas eu vou trazer isso na próxima aula. Aquela figura que você olha e fala, cara, que figura inútil, isso aqui não, né? Tipo, né? Um gráfico tem, sei lá, uma barrinha só, não tem nem desvio, de uma categoria só. Sei lá, estou falando, olha, imagina que eu vou fazer um gráfico para você, tá? Para falar que o barbeiro, o Rhodes prolixus, tem 6 patas. Então, eu coloco lá uma coluna com um eixo Y, que vai até o 6, aí a barra mostra 6, e embaixo eu coloco o nome, Rhodes prolixus. Eu posso escrever isso no texto, não preciso fazer um gráfico para falar para você que o Rhodes prolixus tem 6 patas, né? Embora esse seja um número, né, que você pode medir, que você pode contar, você pode até fazer, né, vários barbeiros e contar, né, e chegar à conclusão de que é 6 mais ou menos 0, né? Mas muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação. Né? Você fala, cara, o paper tem um monte de figura, sei lá, e aí você fala, caramba, mas isso aqui, pô, precisava ter essa figura aqui? Pode falar, olha, o barbeiro tem 6 patas, não precisa de uma figura para isso. Né? Agora é lógico, o exemplo que você deu, olha, eu quero ilustrar o ciclo de desenvolvimento de um barbeiro. Eu não sei se foi esse exemplo que você deu, mas, sei lá, talvez eu esteja inspirado aí nas publicações, né, que vocês têm feito no Instagram. Mas, poxa, você não está querendo só enumerar o ciclo de desenvolvimento, falar, olha, tem, sei lá, ovo, ninfa, adulto, né, tem 3 estágios, né, o estágio de ninfa tem 5 estádios, né? Adulto é macho e fêmea. Você está usando a tua figura para mostrar a sequência de eventos, a morfologia, a relação entre os tamanhos deles. Tem muito mais coisa nessa figura que você está apresentando que não é só a descrição do número de estágios e dos nomes desses estágios. Né? Agora, se no teu texto você só está querendo fazer uma menção a isso, porque você vai apresentar dados de desenvolvimento, não tem sentido você colocar uma figura. Né? Ô, Fernando, eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Não sei se é conveniente perguntar agora, mas artigos de revisões, elas necessariamente devem ter esquemas para ilustrar aquilo que você está pontuando, que você está querendo... Não é obrigatório, mas em revisões é mais comum você ter isso. Tá? Esse tipo de figura que eu estou te falando, olha, pô, isso num manuscrito original, muitas vezes não faz sentido. Em revisões isso é muito comum. Em revisões, às vezes, você quer ilustrar uma boa revisão, tá? Ela faz um apanhado de um campo do conhecimento que muitas vezes precisa de uma imagem para ilustrar a síntese que está sendo feita. Né? Uhum.
muitas vezes você precisa de uma imagem para ilustrar a tua cadeia de pensamentos ou as hipóteses que você vai gerar, perspectivas dentro daquele campo do conhecimento. Então, é muito comum você ter... Muitas vezes você vai ver isso em formato de tabela, tá? Mas Sim. também tem em formato de figura. Então, revisão não é só porque é revisão que não vai ter figura e tabela. É porque eu estava num dilema outro dia. É, eu tava pensando que não sei se valeria a pena botar ou não uma imagem falando sobre a resposta Viator antifúngica para reconhecimento de infecção por metarrísio no meu artigo de revisão. Porque eu falo textualmente sobre a resposta Viator, falo dos efetores imunológicos, de receptores, domínios, etc. Mas aquilo ali é texto puro, sabe? Aí eu não sei se caberia ou não uma imagem, porque se couber uma imagem também aí tem outra questão. Eu posso retirar essa imagem de alguma outra fonte ou eu mesmo devo ser o provedor da imagem, sabe? Ela deve ser de autoria própria. Bom, isso vai variar um pouco, tá? Essa tua pergunta é meio complexa, tá? A minha resposta para isso primeiro, eu acho que num artigo de revisão, gente, eu vou fazer mais uma pausinha, espera um pouquinho. Bom, olha só, eu acho que isso se aplica um pouco, muito a esse contexto da revisão. Então, eu também não vou esmiuçar muito, porque a gente vai conversar sobre revisão, tá? Mas eu acho que, nesse caso, eu preferiria pecar por excesso do que por falta e deixar os revisores ou os outros autores avaliarem, olha, precisa dessa figura, sim ou não? Então, se você está nessa dúvida, meu conselho é faça a figura, ou faça um esboço da figura, pelo menos, né? Caso você ache que não precisa. Você está na dúvida, olha, vale a pena investir um esforço de trabalho gráfico, né? Faz um esboço na mão, ou uma versão simplificada, seja no PowerPoint ou no Word, e aí você avalia se essa figura é interessante, é necessária, com os outros autores, ou até com o editor da revista. Tem revisões que são a convite, né? Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, estou falando entre a gente, né? Se você está na dúvida, propõe a existência da figura na primeira versão do teu manuscrito, sabe? Coloca lá, olha, figura 1, escreve a legenda dessa figura, tá? E meio que explica para mim, né, ou para os outros autores, pode até escrever se você quiser, é muito mais fácil fazer um esboço à mão, tá? O que você pretende com essa figura? E aí a gente avalia, olha, legal, não, isso aqui não precisa, tá? Mas, via de regra, o que justifica esse tipo de figura? Sistemas muito complexos, coisas que você Sim. percebe que quando você coloca tudo no formato de texto, isso não vai eliminar a necessidade do texto, tá? Mas, às vezes, você precisa ter aquela imagem para a pessoa entender melhor aquilo lá. Uma rede de Acaba caindo na interações, retórica da Jennifer, né? sim, vias metabólicas, cascatas de sinalização, enfim, situação clássica. Você bota uma figura para explicar um pouco, né? Não, para ilustrar, né, o que você está explicando no texto, né? Isso não quer dizer que o texto o texto tem que continuar sendo perfeito, né? Isso é um erro que às vezes acontece, né? A pessoa fala, o sistema está descrito na figura 1, bota lá a figura e não fala nada, né? Não pode, né? O texto tem que detalhar exatamente o que está lá na figura e a figura tem que retratar o que está no texto, né? Pra vocês terem uma ideia, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Muitas vezes, eu nem olho figura, porque eu estou preocupado com as ideias que estão no texto, né? Lógico que, óbvio, que na maioria das vezes é fundamental você ir lá nas figuras para ver os dados, ver o que está acontecendo, etc e tal. Mas dependendo do artigo, dependendo do tipo de leitura que eu estou fazendo, o que me interessa está no texto, né? E se o texto estiver tosco ou ruim, eu vou ficar com uma impressão muito negativa daquele trabalho, né? Bom,
Gente, olha só. Eu não quero continuar essa aula, porque eu não quero dar aulas muito longas, tá? Mas eu vou finalizar por aqui, só para fechar esse ponto, tá? Aqui a gente vai começar a dividir a turma e dividir a lição de casa, dividir as tarefas, tá? Quem estiver trabalhando nesse tipo de paper, ou quem estiver planejando trabalhar nesse tipo de manuscrito, né? Ou porque tem parte dos resultados, ou porque tem clareza dos resultados que quer atingir, tá? Ou quem já tem os resultados, a primeira tarefa é essa. Faz uma lista dos resultados. Quais serão as figuras e quais serão as tabelas do teu manuscrito. Ou quais são os resultados que você só vai descrever, tá? Isso é importante por duas razões, tá? Eu vou colocar aqui para ficar bem claro. A primeira coisa, você ganha clareza, tá? Das ideias, tá? Ou dos fatos que você vai escrever. Nunca esqueçam, vocês estão escrevendo um paper, um manuscrito, porque vocês estão querendo fazer um relato para outra pessoa ler. Aquilo lá tem que fazer sentido, tem que ser claro, tem que ser, né, além, tem que estar bem escrito, sabe? Vocês têm que pensar na pessoa que vai ler, tá? E uma das coisas muito importantes, mas eu vou chegar nisso, tá? Mas eu só vou destacar agora porque é uma coisa que eu vou repetir algumas vezes. Um manuscrito científico não é um romance, não é uma novela de literatura, não é um livro policial, não é um artigo de jornal, é um texto técnico. Então, ele tem que ser claro, direto, objetivo, tá? E, na maior parte das vezes, ele segue uma cadeia de ideias linear. Esse é o momento que vocês têm para organizar isso. Tá? Então, essa lista de figuras, de tabelas e de resultados, sejam eles textuais ou não, tem que fazer sentido, tem que seguir uma sequência lógica, seja clara, né? Então, esse é um momento fundamental. Vale a pena gastar tempo nisso aqui. Tá? A segunda coisa é que, quando você faz isso, você já tem uma ideia do tamanho do teu artigo, né? Da estrutura e dos elementos que o teu paper vai ter, né? Quais são os métodos que você usou, quais são os resultados que você conseguiu, que você vai escrever, quais são as suas conclusões. Você já vai amadurecer isso na sua própria mente, ou então até no próprio documento que você está produzindo, tá? Então, eu peço a vocês que quem tiver nessa linha de trabalho, que tente fazer isso essa semana. Na próxima reunião, a gente, ou ao longo da semana, quem conseguir terminar, me manda para eu dar uma olhada, ou então e uma coisa que a gente pode fazer, que eu gostaria muito de fazer, é pegar um dos exemplos de vocês e projetar aqui para a gente revisar juntos, né? Pelo amor de Deus, sem estresse, sem julgamentos. É só para a gente ter um exemplo prático para trabalhar em cima dele, né? Para a nossa discussão ficar mais interessante. Tudo bem? Bom, eu vou considerar esse silêncio como um sim. Sim. Alguém? Obrigado. Eu vou parar de compartilhar a tela, que aí eu consigo ver vocês. Espera aí, onde que eu faço isso? Ô, Gente, Fernando, oi. e quem só tem dados Frankenstein, tem nada fechado, tem uma réplica de um monte de coisa, tá tudo uma merda. Isso vai te dar, olha só, duas coisas. Você falou duas coisas importantes. Deixa eu voltar aqui, cara. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Você levantou duas situações importantíssimas aqui. Primeiro, dados incompletos. Tá? E a outra coisa que você falou é dados desconexos. Eu não sei como descrever isso. Tá? O fato de você fazer essa lista de coisas vai te dar clareza das lacunas. Percebe? Olha, dados incompletos. Certo? Você vai saber o que está faltando repetir.
certo? Ou então, às vezes, às vezes tem coisas que não precisa repetir, percebe? Mas você vai ter clareza disso. Olha, isso aqui eu tenho 3, 4 réplicas, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, mas não precisa. É importante você amadurecer a leitura dos seus resultados, tá? E por isso eu já ressalto a vocês, não caiam na esparrela de achar que vocês vão escrever o artigo só depois que vocês fizerem todos os experimentos. Isso é um erro. É muito importante vocês começarem a escrever o manuscrito de vocês, o artigo de vocês, até antes de fazer os experimentos, né? Ou durante a obtenção dos resultados. Porque aí vocês vão amadurecendo essas questões, essas decisões. A pior coisa que pode acontecer é você chegar na hora de escrever um manuscrito e perceber, caramba, esse experimento aqui só tem uma réplica. Percebe? Puta que... Não, tá, isso tá gravando, né? Desculpa, gente. Bom, enfim, não pode acontecer isso, tá? Na verdade, no mundo, né, ideal, né, aquele mundo dos sonhos, né, dos livros, a gente fala, não, olha só, foca no planejamento experimental. O planejamento experimental tem que ser perfeito. Mas muitas vezes é difícil fazer isso, né, a exaustão no começo do trabalho, porque às vezes o teu trabalho você pode te direcionar para um lado, pode te direcionar para outro, você não vai ter certeza de todos os caminhos que você vai trilhar, ou dos dados que você vai obter. É claro que quanto mais minucioso e cuidadoso for o teu planejamento experimental, melhor vai ser a tua pesquisa. Tem uma frase de uma colega lá de Notre Dame que eu acho espetacular, que é 2 horas na biblioteca te economizam 2 semanas na bancada, né? Mas, como eu disse no começo dessa aula, o processo científico ele é cíclico, ele é interativo. Então, e uma maneira muito interessante da gente trabalhar essa tautomeria, né, da nossa atividade é pensando no manuscrito. Fala, olha, aqui está faltando réplica. Poxa, preciso obter ela. Aí você vai lá, obtém e já adiciona ela no manuscrito. Ou atualiza a tua figura, atualiza a tua tabela com as réplicas. Dados desconexos. O que está faltando? Se você tem dados que são um Frankenstein, você tem um problema ou de concepção ou de continuidade do trabalho. Aí você vai perceber lacunas conceituais. Aí das duas uma. Ou você vai trabalhar o teu conceito, né? Olha, na verdade eu obtive esses dados aqui, mas o que eles representam? Qual que é a hipótese que está representando aqui? Às vezes não é a mesma inicial, porque o caminho que você seguiu te levou em outra direção. Percebe? Então aí você precisa retrabalhar os teus objetivos, né? A gente vai chegar nisso, tá? Às vezes, não, às vezes, olha, você está com dados desconexos porque tem um pedacinho lá do teu trabalho que você não conseguiu realizar por alguma razão prática, né? Opa, então aí você precisa discutir com o teu orientador, ou discutir, né, com os seus colegas, falar, olha, esse pedaço aqui está faltando, o que a gente vai fazer? Né? Respondi tua pergunta, Rodrigo? Perfeitamente. Ótimo. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Eu vou colocar esse PowerPoint no... Bom, deixa eu parar de gravar. Então, a partir da semana que vem, na semana que vem a gente retoma a partir desse ponto, tá? Então, por favor, quem conseguir, né, cria uma lista de figuras, lista de resultados, tá? E aí, a partir disso, a gente continua a nossa discussão, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fechar? Comentário? Bom, eu posso, ô Fernando, eu Sim. posso fazer esse exercício mesmo com os dados incompletos, porque, tipo, a única coisa que eu tenho de gestão é aquele experimento de tripsina e os pilotos do resto, sabe? Uhum. Coisas não Deve fazer. entrariam. Você pode fazer essa lista com os resultados que você acha que você vai obter. O que você espera ter? Que tipo de resultado que você espera? Percebe? Entendi. Você espera ter um gráfico? Você espera ter uma Eu tabela? vou, Você espera eu ter vou vários? estruturar o pensamento que eu tenho do artigo de gestão, porque eu estou muito convicto que eu vou achar o meu trabalho em 2, sabe? De imunidade de gestão, porque até o presente momento,
o caminho da digestão está muito mais claro do que o de imunidade. Eu não sei de onde eu vou, por onde eu vou voltar com imunidade, mas digestão Bom, eu tô mais. Enfim, vamos coisas fazer. inerentes, coisas pessoais, mas. Ó, eu acho. Caramba. Bom, eu acho que esse é um bom exercício, tá? Aham. Tenta fazer isso e a gente, na pior das hipóteses, vai servir para você amadurecer o teu planejamento experimental. Na melhor das Ok. hipóteses, você vai ter 2 papers bonitinhos, ok? Tá ok, Fernando. Gente, alguém mais quer Fernando, falar alguma coisa? eu, no caso, eu não tenho nem resultado. Meu projeto nem foi aprovado ainda, né? Mas eu acho que eu faria isso, tipo, baseando algum paper sobre a RNA-seq e esperando mais ou menos o que eu vou encontrar, né? Eu acho que faria isso. Aí botaria alguns nomes, assim, loucos lá para os reads, né? Para pelo menos mais um resultado hipotético. Assim, eu acho que eu gostei dessa ideia de fazer o paper antes dele estar pronto. Eu acho que porque pelo menos eu vou visualizar como é que vai ficar, pode ficar isso no futuro. É, mas Já tem toma, mas toma cuidado, João, com o teu nível de detalhamento e empolgação. É só para fazer uma Não, tudo lista, bem. esboço mais ou menos o que você espera ter. Não vai criar dados, pelo amor de Deus, né? Não, eu só estou falando isso para caso, tipo assim, é só para encher o saco de batata, entendeu? Não é para criar alguma coisa. Tá É só bom. assim, Gente, eu parei de ouvir o João. Você terminou? Eu não sei. Vocês estão Aqui ouvindo o também João? parando. Eu não sei se Não. ele terminou a pergunta ou se ele sumiu. Não sei. Não tô o que ouvindo vocês estão também, não. falando? Agora tá falando. Quem vocês estão falando, gente? Alô? Não, tudo bem, tudo bem. Ok. Bom, gente, então a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de gravar. Bom,